Vamos começar aqui pelos... e sempre a nossa intenção é ou anular ou diminuir cada um desses riscos. Vamos começar aqui pelos riscos físicos. Tem uma listinha aqui: ruído, vibração, radiação ionizante. Vocês conseguem imaginar em qual risco desses vocês podem estar sujeitos durante a atividade da coleção? Alguém pode me falar aí? Qual risco você está sujeito durante o seu treinamento da coleção e por quê? Em que momento? Henrique, Giovana, Nathalie. Frio. Isso mesmo. Frio é um deles. Frio, umidade. Isso porque o Thomas falou já rapidamente na palestra da semana passada, o acervo ele precisa ficar numa temperatura constante e quanto mais baixa, melhor, na verdade, porque isso tanto diminui a atividade de bactérias e fungos que normalmente atacam a coleção, quanto diminui a quantidade de álcool, a velocidade que o álcool evapora. E a umidade tem que ser baixa também, para também tentar evitar a proliferação de fungo, né? Porque sempre fica num ambiente escuro e tal. Então, quanto mais baixa a umidade, melhor é para o acervo. E a gente ficar exposto há muito tempo em condições de frio e de baixa umidade é ruim para a nossa saúde, né? É claro que para quem mora aqui no Centro-Oeste, tipo, é moleza a umidade abaixo de 65%, né? Mas o ideal é que a gente não fique exposto a isso há muito tempo. Tá, esses são os riscos das atividades. Como eu poderia anular ou diminuir esse risco? Eu não posso aumentar a temperatura do acervo porque ele precisa ficar nessa temperatura mais baixa para se manter por mais tempo. Como que eu posso me proteger desse risco? Isso, casaco, jaleco, usando roupa adequada. Só que em coleções, o principal meio de lidar com esse risco é você prestar atenção ao fato que o acervo precisa estar nessas temperaturas, ou seja, a sua estante, os seus potes de vidro precisam estar num local com temperatura e umidade específica, mas não necessariamente você tem que fazer todas as atividades da coleção nesse mesmo local. Então, a principal maneira que a gente tenta diminuir esses riscos físicos é não fazer as atividades da coleção no mesmo local do acervo, quando possível. Hoje a coleção já tem... Antigamente, toda a coleção ficava no laboratório de zoologia. Ano passado, a gente mudou para um prédio novo. Então, hoje a gente já tem a sala separadinha para os acervos. Nas salas ficam só essas estantes, cheias de pote de vidro. A sala fica com ar-condicionado numa temperatura... Eu acho que a nossa está 18. A nossa ainda não tem deshumidificador, mas o ideal é ter deshumidificador. E a ideia é você ficar lá o menos tempo possível. Tudo que você puder tirar e trabalhar fora, em outro local, em outro laboratório, é melhor para eliminar esses riscos físicos que as pessoas que estão trabalhando na coleção estão expostos. Riscos químicos. Esse tá fácil, né? A gente trabalha com vários produtos químicos e cada produto químico tem um risco para a nossa saúde. Tanto o contato com o produto químico em si, quanto com gases, vapores e poeiras que esse produto produz, né? Quais são os produtos químicos que a gente usa na rotina da coleção? É sabendo quais os produtos que a gente vai saber se os riscos são altos ou baixos ou moderados. Para a gente avaliar isso, a gente vai usar essa figurinha, que é um diagrama de Rommel ou diamante de risco. Eles também chamam isso de diamante de risco. Que ela é uma simbologia que foi desenvolvida pela Associação Americana de Prevenção a Incêndio, para que rapidamente você entenda se aquele produto químico é perigoso ou não. Nesse diagrama, ele é dividido em 4 partes, né? Dentro de cada quadradinho desse aí, vai ter um número. Por exemplo, o quadradinho vermelho de cima, quanto maior o número, maior a chance daquele produto pegar fogo. Depois tem a reatividade, se o produto é estável, se é instável, se evapora demais.
tem riscos à saúde também, que avalia o dano à nossa saúde diretamente. E na parte de baixo tem riscos específicos que fala se ele é um ácido, se ele é cancerígeno e tudo mais. Vocês vão ver exemplos do diagrama de produtos e vai ficar mais fácil de entender isso, tá? Mas vai ser a base para a gente avaliar os riscos químicos que vocês estarão expostos durante as atividades de treinamento. Tá, então quais são os produtos químicos usados? Quais são as rotinas da coleção que usam produtos químicos? Bom, primeiro, o que a gente faz bastante lá é fixar um material biológico fresco. Às vezes o pesquisador vai para campo e ele coletou um material que ele não estava prevendo, mas que é importante ele tombar, e ele não tinha levado formal, não tinha levado, às vezes não tinha levado nem a substância adequada para matar o animal, né? Então, o material biológico às vezes chega fresco para a gente, e no primeiro momento, quando a gente pega um material biológico fresco, o que a gente usa para conservar o material é formol. O formol, ele reage com alguns aminoácidos da célula e ele para a atividade que quebra os aminoácidos da célula quando o organismo morreu. Então, ele cessa essas enzimas, todo esse processo de degradação celular, que é decorrente da morte, e por isso que o organismo fica conservado para sempre, né? Por isso que a gente usa o formol. Olha aí o diagrama de risco do formol. Ele tem o número 2 no risco de incêndio, ou seja, de 0 a 4, o 4 é o máximo, ele é mediano quanto ao risco de incêndio, ele é considerado estável, ele não reage com muitas substâncias, mas é um material corrosivo e ele é muito perigoso à saúde. Ele é considerado carcinogênico, é uma substância cancerígena. A exposição em tempo prolongado, principalmente em ambientes fechados, né, que é o que acontece quando a gente está fixando animal, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, principalmente de traqueia e laringe, nasofaringe, e também de leucemia. Então, começamos bem com uma substância bem perigosinha. Outra maneira de fixar o material que usa produto químico é essa taxidermia. Taxidermia é o termo correto para empalhamento de animais, né? Quando a gente quer conservar o couro, principalmente a pele e o couro dos animais, sem colocar ele no formol. No formol ele precisa ficar dentro do álcool depois, precisa ficar em meio líquido, precisa ficar molhado, né? Úmido. Com a taxidermia, ele fica conservado de maneira seca. E existe a taxidermia, como que fala? Taxidermia artística, né? Que os animais ficam bonitinhos. Quando você vê eles em museus de ciência natural por aí, é taxidermia artística. A taxidermia científica, ela quer principalmente conservar o animal sem ocupar muito espaço. Então, ele pensa em como guardar a maior quantidade de material por maior tempo e de maneira mais eficiente. Então, ali na coleção, a gente guarda as peles principalmente desse jeito aberto. Faz taxidermia científica. E nesses casos, para a pele ficar desse jeito, a gente aplica, depois de descolar ela de todo o corpo, o músculo, a gente aplica bórax, que é o borato de sódio ou tretaborato de sódio, que é um tipo de sal, junto com ácido bórico, e ele desidrata bem a pele, tem ação antibacteriana e antifungicida. O diagrama de risco dele mostra que ele não é tão perigoso quanto o formol. Ele é bastante estável, ele não tem risco de incêndio, mas a inalação excessiva de bórax pode causar irritação nas membranas mucosas do sistema respiratório. E se você tiver algum machucadinho na pele, ele pode irritar bastante. Ele não é muito absorvido com a pele intacta, né? Mas se você tiver algum pequeno machucado, ele já pode te irritar bastante.
Outro produto que a gente usa bastante é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada que vem de mercado para fazer clareamento de cabelo, pelo. A gente usa para clarear estruturas ósseas, quando a gente monta o esqueleto dos animais. Uma das fases finais da preparação, depois de tirar já toda a carne que está grudada, a gente deixa os ossos um tempo na água oxigenada, eles ficam bem branquinhos, bem bonitinhos. O diagrama de risco da água oxigenada mostra que ela não tem risco de pegar incêndio, ela é instável se aquecida, mas tem um certo risco à saúde, né? A água oxigenada é corrosiva para mucosas, olhos e peles. A inalação provoca irritação de garganta e nariz. Além disso, o contato direto, né, na pele pode causar queimadura, e o maior risco dela, assim, durante o nosso manuseio é se ela entrar em contato direto com o olho, né? Pode ter lesões graves e permanentes nos olhos. Tá, além de preservar as espécies com formol e bórax, existem também alguns animais que são preservados a seco, né? Principalmente os invertebrados. Só que eles também precisam de alguma substância para se manter por bastante tempo na coleção, né? E o que a gente usa muito nessas coleções são algumas substâncias para prevenir o aparecimento de fungo e até de alguns outros insetinhos que gostam de comer a nossa coleção. O que a gente usa bastante para evitar isso é naftalina, cânfora e éter. A naftalina é usada para usar fungos e alguns insetos menores que podem comer os invertebrados. Só que ela é extremamente maléfica, assim, ela é muito carcinogênica, pode até comprometer suas hemácias se você fica exposto há muito tempo a grandes quantidades de naftalina. Então, por isso, antigamente só existia naftalina, todas as coleções você ia, era pura naftalina. Eu, quando estava na graduação, faz bastante tempo, gente, mas foi aqui no FMS, eu saía do estágio, tipo, ninguém queria chegar perto de mim no ônibus, porque, nossa, eu saía fedendo naftalina total, porque era só naftalina que tinha para preservar a coleção de invertebrados. Hoje em dia ela está sendo muito substituída por cânfora. A cânfora, além de ter um cheiro muito mais agradável que a naftalina, né? Ela é meio mentolada, ela tem a mesma função que a naftalina, e ela é um pouquinho menos perigosa, assim. Só que o contrato prolongado, em grandes quantidades, pode sim irritar vias respiratórias e pele, e também afetar o sistema nervoso central, causando dor de cabeça, sonolência e vertigem. Então, apesar de ser um cheiro até gostosinho, vocês vão ter a oportunidade de entrar na coleção seca, você entra lá, nossa, geladinho, tipo, tudo escuro, tem um cheiro de cânfora que é meio mentolado, você fala, nossa, que lugar gostoso, esse lugar tá me dando uma paz. Não é que ele te dando uma paz, ele já tá te dando sonolência e vertigem, meu amigo, sai de lá. É gostosinho, mas você não pode ficar muito tempo lá nesse lugar por causa da naftalina. E a gente também usa muito em coleções de vertebrado o éter, principalmente quando a praga, às vezes mesmo com naftalina e cânfora, algum insetinho ataca, pega alguma praga ou algum fungo, então a gente molha um pincel no éter e lava as peças assim para tentar eliminar, né, essas pragas. O éter ele é perigoso principalmente porque ele pega fogo muito fácil, né? O risco de incêndio dele é 4 no diagrama de risco, que é o maior número. E ele também pode causar embriaguez, ele pode causar sonolência. A inalação do éter tem algumas consequências ruins. Tá, além disso,
A gente usa bastante álcool também. O álcool a 100%, o álcool PA, ele é usado para preservar material genético, né? Quando a gente quer estudar DNA dos bichos, seja para saber, seja para reconhecer a espécie ou para entender de onde surgiu a espécie, para ver se ela é parentada a outra, ou independe do porquê da pesquisa, todo o DNA ele tem que ser guardado a 100%, álcool 100%, e ele não pode ter contato com o formol. Quando a gente mata um mamífero, uma cobra, um anfíbio, ele vai para o formol e depois para o álcool. Só que se a gente quiser coletar esse DNA dele, a gente tem que coletar um pedacinho de tecido, um pedacinho de fígado, ou coletar o sangue antes desse animal ter contato com o formol, porque o formol ele quebra as moléculas de DNA. Então, material genético tem que ser guardado no álcool 100%, e o álcool 70% ele é usado para armazenar todos os animais que são primeiros fixados em formol. Quando a gente vai fixar esse material biológico, primeiro a gente injeta formol, deixa 1 ou 2 dias esse animal embebido em formol, depende do tamanho e do tipo do animal, e depois a gente lava esse material com água e coloca eles em potinhos com álcool 70. E aí ele tem que ficar para sempre. Inclusive, a gente precisa fazer manutenção desse álcool, né? Sempre a gente tem que estar indo lá nas estantes da coleção, porque por mais que o ambiente tenha temperatura controlada, essas tampinhas estejam bem vedadas, o álcool evapora, cara. A molécula é muito volátil e sai, então a gente tem que sempre olhar se não precisa repor o álcool e tal, porque os animais precisam estar sempre totalmente embebidos no álcool na coleção. O álcool apresenta risco? Ele é usado porque ele tem efeito bactericida, né? Ele não deixa que nenhum micro-organismo vai lá e coma o nosso material. Ele mata todos os micro-organismos, né? Só não esporos de bactérias e vírus. Bom, vocês devem saber bastante de álcool agora nessa época de coronga, né? Então, a gente usa o álcool porque ele mata todo e qualquer micro-organismo que poderia causar danos no material que a gente quer preservar para sempre. E o principal risco do álcool é que ele pega fogo muito rápido, né? Ele é risco de incêndio 4. Ele é perigoso à saúde porque a inalação de vapores pode causar irritação de mucosa, dor de cabeça e náusea. Outra rotina que a gente faz também, que usa produto químico, é a diafanização. A diafanização é esse processo onde as partes, o músculo e a pele dos organismos, eles se tornam transparentes e fica aparecendo só ossos e cartilagens do animal, né? Às vezes você precisa estudar osso e cartilagem numa posição natural do animal. Se você fixar, se você cortar a pele, ou se você dissecar toda a coluna para estudar, você já perde a posição natural. Então, às vezes, por isso que você usa essa diafanização. Você deixa músculos e outros tecidos moles transparentes e só deixa aparente ossos e cartilagens. Usa produtos químicos para digerir um pouco dessa pele desse músculo, para ele ficar transparente, e depois corante, que é alcena blue e glicerina, para corar ossos e cartilagens. E esses produtos também, como os outros, todos os outros que a gente falou até agora, eles são irritantes para os olhos, peles e vias respiratórias. Na coleção a gente faz também, às vezes, preparação de peça de acrílico. Às vezes você tem um material que é extremamente frágil e que precisa ser muito manuseado para o estudo, ou para alguma
apresentação em escola, então a gente coloca eles em peças de acrílico, dessa maneira você consegue manusear ele melhor, sem ter o risco dele quebrar, né? Então a gente aplica a resina acrílica e faz lixamento e polimento dessas peças. O grande risco dessa atividade é porque para você lixar e polir, libera vapor e poeira, que também é irritante para olhos, pele, provoca ressecamento de mucosa e etc. Então tá, esses são os principais químicos que vocês vão entrar em contato durante o treinamento. E como a gente ameniza os riscos que esses compostos químicos nos expõem, né? Simplesmente usar EPI, que significa Equipamento de Proteção Individual. Então, toda vez que vocês forem fazer atividades do estágio, por favor, usem jaleco, calçado fechado, luva cirúrgica, máscara facial, óculos de proteção. Máscara de gases é mais difícil a gente usar, mas tem algumas vezes também, quando a gente vai mexer, por exemplo, com éter ou vai lixar muita resina, a gente acaba usando também. E assim, pessoal, a gente não vai ficar cobrando isso de vocês. Se você um dia esquecer um jaleco, a gente vai falar, não vai falar, tipo, putz, você não vai fazer atividade. Na verdade, isso é responsabilidade de vocês, cara. Vocês que têm que estar atentos a todos os riscos. Atualmente, na universidade, não falta material. Você vai entrar lá, vai ter uma caixa de luva, vai ter uma caixa de máscara. Então, se protejam. Principalmente quem quer seguir carreira de pesquisa para sempre, você vai estar sempre em contato com esses químicos, sempre em contato com o formol. Às vezes você vai lá, fixar um sapinho, você fala, não, mas é rapidinho, é 10 minutos que eu vou mexer no formol, não vou nem colocar minha luva porque não vai dar nada. Pensa esses 10 minutos multiplicado todas as vezes que você for fazer pesquisa, se você quiser fazer isso para o resto da sua vida. Então, o efeito cumulativo, vocês têm que prestar bastante atenção e usar sempre esses equipamentos, porque vocês são realmente bastante expostos a todos esses químicos durante as rotinas de uma coleção zoológica, tá? Além disso, a gente tenta evitar contrato prolongado, manter o ambiente de trabalho bem ventilado, sempre se atentar para a maneira de combate de incêndio e também conhecer a localização de chuveiro de segurança, torneira, porque assim, a gente não existem outros produtos para substituir esses que nos trazem risco. Não tem como a gente não mexer com eles. Então, sempre usar EPI e também já ter na cabeça o que eu posso fazer quando tiver um acidente para eu evitar maiores danos, né? Então, por isso, saber combater incêndio, usar extintor, onde estão os extintores e chuveiro de segurança. Ano passado a gente fez essa aula meio prática, porque a gente andou pelo laboratório, mostrou o chuveiro, o extintor. Quando a gente começar as atividades práticas, nos ajudem a lembrar disso também. Se no primeiro dia que você for lá na coleção a gente não te mostrar onde é o extintor, você pergunta, onde que é o extintor? Porque em situações de acidente, vocês têm que agir muito rápido. Então, já tem que ter um conhecimento do laboratório, onde que tem uma pia, onde que tem um extintor. Tem que ser muito rápido mesmo, ainda mais na coleção que tem muito álcool. Para todo lado tem álcool. Então, tem que ter uma reação meio automática. Cadê o Thomas? O Thomas tá aí? Acho que não, né? O Thomas já salvou a coleção uma vez. Ele... Era uma véspera de Páscoa, eu acho. A faculdade ia ficar de feriadão, assim, uns 4 dias. E ele foi lá na... ele saiu mais tarde. Era tipo quarta-feira, a partir de quinta-feira ia ser feriado. Ele tava lá na quarta-feira, ficou até de noite. E acho que ele foi no banheiro e sentiu uma fumaça, assim, lá no laboratório de zoologia. Aí vocês vão conhecer o laboratório de zoologia.
As portas dos laboratórios, dentro do laboratório de zoologia, tem um vidrinho na porta, você consegue ver o que está acontecendo. E ele indo no banheiro, passou e viu que estava começando um incêndio lá, tipo, o ar-condicionado tinha dado uma pane, e na hora ele pensou muito rápido, assim, ele foi meio no automático, ele sabia onde que estava o extintor de incêndio, ele já foi, pá, e já conseguiu controlar o fogo, e ainda bem que ele foi muito rápido, porque como tinha muito álcool lá, ia começar uma reação em cadeia e ia ser bem punk se ele não fosse tão rápido. Então, a gente falando assim, parece bobeira, né? Se atentar, o que eu tenho que saber? A hora que eu precisar do extintor, eu saio e procuro. Mas não, gente. Na hora que você tem que, sob pressão, assim, e agir rápido, faz diferença você saber onde tem um chuveiro, onde tem uma mangueira, onde está o extintor e tudo mais. Então, antes de começar as atividades práticas, por favor, lembrem a gente, se a gente não lembrar, de mostrarem para vocês onde estão esses extintores. Beleza, vamos para o próximo risco, que são o risco biológico. Vírus, bactérias, protozoários, tá. Trabalhando na coleção, a quais desses riscos estamos expostos? A resposta mais intuitiva, né, é, sei lá, insetos, cobras, aranhas. Sim, é um risco, porque apesar de os animais, a maioria deles chegarem mortos na coleção, às vezes tem acidente com animal já morto, assim. Eu conheço vários herpetólogos que tiveram veneno inoculado, né, porque estava mexendo numa cobra que tinha acabado de ser morta ali, o material estava fresco e ele, sei lá, não prestando atenção no manuseio, raspou o dente e, sim, o veneno está lá, o veneno está fresco, as enzimas do veneno estão ativas, isso pode causar um problema. Então, estamos expostos a esses acidentes, a esses riscos biológicos, só que, na verdade, a gente está exposto também a vários agentes patológicos, vírus, parasitas, fungos, que estão nos animais frescos, que a gente nem sabe, né? Vai saber que bactéria tem na boca de um morcego que você está fixando na coleção. A gente não conhece. Além desses casos, a gente tem na coleção um dermestário, né? Um dermestário é um aquário com esses besourinhos, esses dermestes, eles são usados para limpar crânio. Essa larvinha deles, peluda, ela consegue comer o resto de cartilagem, ligamentos e músculos, tecidos moles que ficam nos ossos dos animais, que a gente não consegue tirar à mão. Então, a gente deixa esses ossos e essas peças junto com esses besourinhos, e eles deixam pra gente esses ossos limpinhos. Só que eles formam esse pó, que é, na verdade, a excreta deles, né? E isso também é bastante tóxico, assim, dá bastante alergia. Então, é outro exemplo de risco biológico que a gente está exposto durante as atividades da coleção. Além disso que eu já falei, né? Tem muitos agentes patológicos que a medicina tradicional não conhece. Tem bastante caso de biólogo também que vai para campo, leva uma mordida do bicho e depois, nossa, fica com ferida, fica com alguma dermatite que nenhum médico consegue curar. O Neto tá aí? O Neto tinha uma história de uma menina que estava tomando ar, cara. Ah, verdade. Conta aí. Da Flávia Miranda, né? Isso, como conta, não precisa contar a parte bonita e emocional, pode ficar pro final só. Mas como é que ela pegou? Como é que foi, Netinho? Conta aí. É a pesquisadora Flávia Miranda, ela é coordenadora do projeto Tamanduá e que tem uma parte que é executada aqui em Aquidauana, né? Numa fazenda. E daí ela foi
num dia que já não estava muito bem, e eles fazem captura do bicho para tirar sangue, pegar carrapato, essas coisas. E num manuseio errado lá, o tamanduá acabou atacando ela. E ele é um bicho manso e tal, mas ele estava coado ali. Ele acabou ferindo o braço dela com as unhas, muito forte, muito fundo, e ela foi parar no hospital. E ela ficou assim muito entre a vida e a morte, porque não se sabia qual que era a bactéria que tinha na unha do bicho, né? Então não sabia exatamente qual antibiótico que tratar aquela infecção que ela estava tendo. E quase morreu por causa de um segundo com um animal silvestre. Isso, e além disso, né, você fala, mas eu não vou para campo quando eu trabalho em coleção. Mas você pode receber tanto um animal fresco, né? Putz, você recebe lá o tamanduá fresco, com a boca tudo suja, a unha suja, aí a gente é curioso, né? Quer mexer, não tem muita frescura. Vai lá com a tua mão sem luva, vai mexer, raspa, não sei o quê, depois põe a mão na boca. Ou você trabalha com fezes. Às vezes, você trabalhando com fezes, você tem que colocar fezes lá na lupa e você tem que ficar em cima daquilo. Você fica 3, 4 horas em cima da fezes de algum animal silvestre e você está inalando aquilo que tem lá. Você não sabe. Então, existem muitos agentes patológicos no material biológico. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Valeu, Netinho. É nóis. Para evitar esses riscos, é basicamente as mesmas coisas dos riscos químicos. O uso de equipamento de proteção individual. Vocês vão ter, cara, qualquer sala que vocês entrarem na coleção no laboratório de zoologia vai ter uma caixinha de luva e uma caixinha de máscara. Vocês ficam à vontade para usar aquilo. Também tem que ter cuidado e bom senso no manuseio, né? Não consumir alimentos e bebidas no laboratório e manter o ambiente de trabalho bem ventilado. Além disso, riscos ergonômicos. Alguém aí sabe o que a gente pode ter de risco ergonômico? Alguma dica? Cri, cri, cri. Assinalei alguns: monotonia e repetitividade, levantamento e transporte manual de peso e controle rígido de produtividade. Controle de produtividade é uma piada, mas também já não é, não. Já é uma dica para vocês. A gente faz alguns trabalhos que são repetitivos, que você precisa prestar bastante atenção. Isso é, sim, um risco para você, e é por isso que a gente tem as atividades, a gente limita, vocês são obrigados a ficar só 4 horas por semana. Se vocês quiserem ficar mais, vocês podem ficar. Mas a carga horária que vocês são obrigados a cumprir, ela é relativamente baixa para evitar essas repetitividades. Ano passado, os meninos sofreram um pouco com o carregamento excessivo de peso, principalmente o Rulli e a Raíssa. A gente fez a mudança de toda a coleção, então todos aqueles milhões de potes de vidros que na aula passada o Thomas falou que a gente tinha, a gente teve que mudar de lugar e organizar na estante. Às vezes a gente tem que trabalhar em posição incômoda, ficar subindo e descendo escada para colocar os vidros em cima da estante, ou a gente está preparando o osso, preparando o esqueleto de um animal que, quando a gente coletou ele, já estava em processo de decomposição avançado. Às vezes a gente vai fora do laboratório, a gente vai numa área ali da zoologia que tem um ralo grande, então a gente fica trabalhando no chão, então tem que ter cuidado, um pouco de cuidado com isso também. Polir as peças de acrílico, dá muito trabalho também, tem que fazer bastante força, então a gente está exposto a alguns riscos ergonômicos. E risco de acidente é basicamente o que pode acontecer em qualquer outro lugar. Então, a ideia aqui era apresentar esses riscos para vocês já saberem deles, e a partir do momento que vocês comecem uma atividade na zoo, vocês tentem anular ou diminuir esses riscos, sempre. Só que nem sempre a gente consegue anular os riscos, né?
Em resumo, o que a gente precisa para anular ou diminuir isso é usar EPI, usar máscara, luva, jaleco, calçado fechado. Tem óculos de proteção também, mas geralmente usando máscara, luva, jaleco e calçado fechado já, nossa, diminui muito os riscos que a gente está exposto. E conhecer os laboratórios, né? Por exemplo, além de saber onde estão os extintores, saber que cada tipo de fogo, né, dependendo do material que está queimando, você tem que usar um tipo de extintor. Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas isso é bem fácil de achar na internet. Se vocês não têm isso na cabeça, dá uma olhada, porque, como eu disse, em caso de fogo e incêndio, você tem que agir muito rápido. Então, é sempre importante saber disso. E aí, saber onde estão esses extintores lá nos laboratórios. Quando a gente começar as atividades práticas, vocês precisam saber sempre onde estão esses extintores. E atualmente, gente, não falta material de proteção individual. A manutenção do extintor, ela é certinha. A gente pode, na época que eu, Neto, fizemos graduação, a gente podia reclamar, putz, esse extintor já está vencido, nossa, que perigo. Hoje em dia não tem mais isso não, cara. Então, se acontecer um acidente, na maioria das vezes, é falha humana, assim. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Além disso, vocês têm que saber usar bem o chuveiro de emergência. O chuveiro de emergência também, ele tem na maioria dos laboratórios lá na Zool. No prédio novo da coleção ainda não tem, ainda tem que fazer essas adaptações. Mas depois coloquem ali no YouTube chuveiro de emergência para vocês darem uma olhada como é que usa ele. Você tem essa pazinha aqui embaixo, esse pedalzinho dele. Você aciona para sair água para os olhos. E essa manivela aqui de cima para o chuveiro. E saber também que tudo no laboratório tem um lugar certo para descarte. Todos os produtos químicos no laboratório, eles vão estar com etiquetas. Sempre leia o que você está pegando, o que você for usar, antes de usar. Não, por favor, não cheire o produto. Não sei, na minha época, na aula de química, o professor me ensinou a como cheirar produtos, né? Você não pode ir lá e colocar o nariz na boca do negócio, você tem que fazer um movimento com a sua mão na boca, fazendo com que as partículas de cheiro vão para o seu rosto, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. Mas nunca cheirem o produto assim, eles sempre vão estar rotulados. Então, sempre olhem o rótulo do produto que você está pegando e sempre descarte ele no lugar certo. Todo laboratório ali na coleção vai ter um lixo comum, um lixo infectante, que vai ter essa etiqueta, que é essa lixeira de metal, vai ter essa etiquetinha de lixo infectante, e também vai ter o Descarpack, que é essa caixinha amarela. É aqui que vocês têm que jogar material pérfuro cortante. Seringa, bisturi, tudo que possa cortar e machucar alguém. Vidro quebrado, vocês têm que jogar nessa caixinha que todo laboratório vai ter. Além disso, sempre usar a estrutura do laboratório, que é exaustor. Sempre, nos lugares que a gente usa muito formol e faz taxidermia, tem exaustor. E os descartes apropriados, né? Ar-condicionado também é sempre bom usar, porque evita que os produtos evaporem mais rápido, etc. Tá bom. Segurança era mais ou menos isso. Os riscos existem, muito deles não tem como evitar, mas tem como diminuir. Mas, gente, fiquem atentos que mesmo assim, mesmo você tendo todos os cuidados, os acidentes podem acontecer. Ano passado, a Raíssa estava tombando uns anuros junto com o Daniel e aconteceu um acidente lá e foi até um pouquinho grave. E eles estavam tomando todos os cuidados possíveis. Eles estavam
Eles tinham que tirar os anfíbios de um pote, amarrar a etiqueta da coleção, anotar o número da coleção e colocar para outro pote. E esses potes, eles tinham passado por essa mudança de prédio que eu falei para vocês. As coleções antes estavam lá na zoologia e elas foram para o prédio novo da coleção. A gente transportou todos esses potinhos de vidro, a maioria deles em um carrinho de mercado. É claro, tinha um monte de isopor, tinha plástico bolha para evitar que esses potinhos quebrassem, mas assim, pote de vidro com o passar do tempo, às vezes só de você tirar e colocar ele da prateleira, ele vai fazendo pequenas fissuras, né? Então, os meninos estavam mexendo e teve um pote de vidro lá que o Daniel foi abrir a tampa e o pote simplesmente explodiu na mão dele. Provavelmente era um pote que já estava com muita fissura. A hora que ele fez a pressão para abrir a tampa, o pote quebrou, cara. E aí é vidro. Ele estava usando luva, ele estava super certinho, mas fez um corte na mão, a gente foi para socorro. No fim, acho que não precisou nem dar ponto, assim, mas é um risco. É um risco pelo corte, é um risco porque mesmo estando em álcool, né, vai saber se não tem alguma superbactéria resistente que poderia infectar ele. Então, essas coisas acontecem, assim, mesmo você tomando todas as medidas de segurança. Foi isso, né, Raíssa? Não teve nenhuma um outro descuidado dele. Acho que vocês estavam tudo certinho, né? É, foi só o troço simplesmente explodir assim do nada. Mas acho que acontece, né? Não, você falou que ele estava falando mal de alguém, né? Então entra na parte de boas práticas de laboratório. Com certeza. Então, tem esses momentos, né? Que a gente usa o laboratório pra ficar falando mal dos outros, mas Aí o universo retorna. Então já vamos falar aqui de boas práticas em laboratório. Ah, tá. Se alguém tiver alguma dúvida de segurança ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Manda aí no chat, senão a gente segue. Que nas boas práticas de laboratório a gente vai falar basicamente do bom convívio, né, durante as atividades e eficiência que a gente busca nessas atividades. Bom, como vocês já sabem, a coleção ela tem o curador, que é o professor Gustavo, e tem 4 técnicos. A coleção tem muitas atividades que são feitas ao mesmo tempo. Tem atividades que a gente faz tudo junto, por exemplo, a gente escreveu o projeto para o estágio de vocês junto, fez a seleção junto, só que ao mesmo tempo o Neto estava fazendo várias atividades da coleção de peixes que eu não tenho ideia do que ele está fazendo com a coleção de peixes. Só que a gente trabalha junto em algumas coisas, a gente divide as mesmas salas, a gente divide o mesmo laboratório, só que tem coisas que ele faz que eu não sei o que ele está fazendo, não sei por que ele está fazendo, e não sei fazer. Se eu precisar fazer, eu vou ter que falar com ele. Então, assim, vocês serão divididos em duplas e provavelmente a dupla que ficar comigo não vai saber o que a dupla que tá com o Neto tá fazendo. E a gente vai estar compartilhando o mesmo ambiente. Então, vocês têm que sempre ter noção que qualquer dúvida quanto à tua atividade, você tem que perguntar para o tutor que está acompanhando a sua atividade. E, assim, nada que está no laboratório pode ser mexido. Se a gente chegou no laboratório e tinha um vidro no meio da bancada com, sei lá, com um sapo de ponta cabeça e outro de barriga para cima, e você achar aquilo muito estranho e falar, putz, mas eu vou guardar esse sapo dentro do vidro. Cara, não pode. Se você não é a dupla que mexe com sapo, você não pode mexer naquilo. Porque tem várias atividades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, e mesmo que você ache que, tipo, nossa, eu acho que seria bom que isso fosse guardado. Se isso não é o material que você está mexendo, é melhor não mexer, porque pode atrapalhar a pesquisa e o trabalho. Isso, a pesquisa e o trabalho de outra coisa. Como é que foi os acrílicos da Andressa mesmo, Raíssa? Fui eu, né, que fiz uma cagada. É porque eles têm que ficar parados pra não dar bolha. E aí você mexeu.
Foi assim, a gente estava aprendendo como que faz aquelas peças de acrílico, né, que vocês viram no slide. A gente estava lá, tipo, aprendendo na raça mesmo, vendo vídeo, experimentando. E aí, beleza, ficamos o dia inteiro mexendo naquilo. Aí, no outro dia, eu cheguei na sala e tinha um acrílico no meio da bancada. Eu ia trabalhar na bancada. Tinha um acrílico no meio da bancada com, sei lá, eu acho que eu tinha um mexedor dentro do acrílico. Não sei como foi. Aí eu falei, nossa, mas não acredito que alguém deixou esse negócio bagunçado aqui, né? Eu peguei, falei, antes de reclamar, porque vocês vão ver, né? Porque eu fico meio brava às vezes. Antes de ficar brava e falar com a Andressa, porra, Andressa, você não foi e não guardou o negócio? Eu vou arrumar o negócio, que eu dou a bronca depois que eu arrumo. Aí eu fui lá e mexi no acrílico dela. Coloquei bonitinho lá na estante, bem bonitinho, guardadinho lá. E foi lá, falei, porra, Andressa, por que você deixou o negócio no meio da bancada? O pessoal tem que usar a bancada. E ela, você não leu ontem que tem que ficar sem mexer, não sei, tantas horas para o negócio não dar bolha? Então, por mais que uma atividade pareça que é o melhor a ser feito, por mais que você tenha a melhor das intenções, não mexa em nada que você não sabe o que é, cara, porque pode dar zica. Nossa, o André ficou muito bravo comigo, porque, na verdade, a gente desperdiçou várias horas e produto também, né? A gente desperdiçou, porque aquilo que eu mexi, cara, ficou cheio de bolha, ficou horrível de ver, tipo, praticamente não serve aquele negócio. Minha culpa. Então tá, além da gente, que já somos 4 pessoas diferentes com várias atividades, a coleção ainda é muito ligada ao laboratório de zoologia. O laboratório de zoologia é o setor que dá suporte físico e técnico para todas as aulas práticas de zoologia, da biologia e da zootecnia, e aonde estão as salas dos professores da zoologia e dos alunos de pós-graduação em biologia animal. Tudo isso está dentro desse laboratório. Então, tem 7 professores diferentes. Cada professor tem seus estagiários, né? Tem professor que só tem um estagiário, mas tem professor que tem 15 estagiários. Então, no final, são mais ou menos 40 pessoas que utilizam aquele laboratório. 40 pessoas que precisam pegar formol no balcão, 40 pessoas que precisam guardar o material de pesquisa na estante. Além deles, tem uma sala onde tem a aula prática, aula teórica do mestrado de biologia animal. Tem a sala onde tem as aulas da graduação de biologia. E nessa sala onde tem as aulas do mestrado, quando não está tendo aula, os alunos do mestrado também podem ficar lá para fazer pesquisa. Então, gente, é muita gente dividindo só 4 laboratórios. Esses laboratórios, vocês vão ver, eles têm as bancadas, só que ao redor eles estão cheios de estantes com material de pesquisa, com produto químico. Ó, esse é o laboratório onde tem as aulas do mestrado, né? E onde os alunos do mestrado ficam fazendo pesquisa. Então, vocês podem ver, só olhando daqui, tem 3 freezer. Nesse freezer deve ter DNA, deve ter bicho congelado. Tem essas bancadas que, se você olha assim, parece que tá bagunçado, né? Mas, pelo amor de Deus, não vá querer... vou dar uma arrumada nisso aqui, vou empurrar tudo os tambor cinza de um lado, os tambor azul de um lado. Gente, não é assim que funciona, cara. Tem várias pessoas que usam esse laboratório. Você não sabe como que ele estava separando o material dele, se ele colocou numa posição porque é o jeito que ele precisou colocar para saber que ele já trabalhou com aquele material ou não. Então, assim, a gente divide o espaço com muita gente lá na Zoo. Então, a gente tem que sempre andar como colada no corpo, cara. Ser curioso é muito legal. Só que ali não é o lugar para ficar colocando a mão. Você pode olhar, assim, vai ter sempre gente ali. Inclusive, é uma boa oportunidade de vocês conhecerem as pessoas que estão fazendo mestrado, que já estão no final da graduação, fazendo pesquisa. É legal ser slides, vocês podem aprender muito
conversando com o pessoal, entender o que eles estão fazendo, só que não mexe, cara, não mexe que pode dar bem ruim, assim. Esse aqui é um outro laboratório, um laboratório onde a gente prepara os animais, né? Usa formol, vocês podem ver que tem essas estantes aqui do lado direito. Cada estante tem uma etiquetinha falando de aquele espaço de qual professor. Se você é aluno daquele professor, você tem que deixar o seu material ali. Terminou de usar o material, não pode deixar na bancada, porque senão pode acontecer igual eu, que acho que é bagunceira e vou lá e tiro da bancada. Então, e se precisar, gente, por exemplo, aquele dia, era só pegar um rascunho e escrever, por favor, não mexa. Se eu tivesse lido aquilo, então, a culpa foi da Andressa, não foi minha, não. Não foi minha, na verdade, porque eu não estava junto quando eu li que não podia mexer no negócio. Mas, enfim, sempre que precisar deixar um material assim, em algum lugar do laboratório, se você deixou em algum lugar que já não tinha etiqueta com o teu nome, pega um rascunho de papel e escreve, por favor, não mexa, material de pesquisa, e põe seu nome lá. É o melhor que você faz. Então, durante as nossas atividades, a gente tem que sempre ter organização e bom senso, sempre deixar bancada limpa, bancada em instrumento, por isso que você tem que, sim, se você precisar deixar o material na bancada de uma semana para outra, deixa um papel, porque o dia da gente fazer faxina lá, se o material não tem etiqueta, a gente não sabe o que ele está fazendo, o material vai pro lixo, cara. É muita gente passando lá, e se a gente for deixar, se cada um deixar um potinho, do dia para a noite, aquilo vai acumulando, daqui a pouco a gente não consegue mais andar naquele laboratório. Então, é preciso prezar muito por organização e limpeza de bancada e de todo o instrumento que você usa, bandeja, placa de Petri, pinça. Assim, se vocês vão trabalhar no laboratório até dar umas 3 da tarde, se é 3 da tarde que você tem que sair, a hora que der 2h30, já para o que você está fazendo e deixa esse tempo final para você deixar o laboratório extremamente limpo e organizado, cara. Isso é fundamental. Outra coisa que a gente precisa fazer muito é rotular os frascos. Assim, uma atividade que vocês vão fazer bastante durante o treinamento é diluir álcool, porque por mais que o álcool 70 ele seja o mais usado, às vezes o álcool 100 ele é o mais barato para comprar, né? Então a gente compra álcool 100 e dilui ele a 70. Ou ao contrário, a gente está reaproveitando um álcool que foi levado para o campo. Eu levei o álcool para o campo, quando eu voltei, o álcool ainda está limpo, ele ainda dá para usar, só que ele está a 50%, e eu preciso dele a 70%. Então, vocês vão ter sempre que formular essas gradações diferentes de produtos químicos, e é sempre muito importante vocês colocarem um rótulo. Pega um potinho de vidro, o lugar onde você vai deixar ou esses tambores, onde a gente deixa o álcool, sempre pega uma fita crepe, que também vai ter no laboratório também, todos os laboratórios têm muita fita crepe, escreve lá, álcool 70, a data que você está colocando e de preferência o seu nome, né? Porque aí outra pessoa, se precisar tirar alguma dúvida com você depois, pode te procurar e saber que foi você que trabalhou com aquele produto. Tem que ter bom senso no uso do espaço comum, né? É isso que a gente estava falando. Não mexer no material dos outros. Lembrar que podem ter outros alunos que vão usar a mesma mesa que eu estou usando. Então, assim, não pegar e espalhar o meu material na mesa inteira. Sempre ter esse bom senso na convivência do laboratório. E comunicar todo e qualquer problema aos técnicos, gente. É comunicação, assim. Aconteceu qualquer problema, eu derrubei qualquer coisa, fala com a gente antes, cara, pra não dar problema. Tipo, todo mundo erra, eu acabei de falar pra vocês de um erro tremendo meu, e isso acontece, meu. Não tem problema, só que a gente precisa conversar com as pessoas, não dá pra esconder erro, porque a gente tá trabalhando com pesquisa científica, você manipular dados, assim,
é bem preocupante. Você pode, às vezes, porque você tava... Putz, eu tô trabalhando o dia inteiro lá, eu fiquei 2 horas sentada, amarrando a etiqueta no sapo. Eu tava muito apertada para ir no banheiro, e aí eu fui pro banheiro e eu esbarrei e derrubei um vidro. No vidro só tinha um sapo minúsculo. Tipo, ai, ninguém vai ver isso, cara. Eu não conto pra ninguém e jogo pra debaixo. Isso pode acabar com o mestrado de alguém, porque sumiu o sapinho, tá? Então, sempre comunicar aos técnicos e às pessoas do laboratório o que aconteceu. Seguir as riscas, as instruções passadas e, de novo, comunicação sincera com o seu tutor. Além de reportar acidentes e erros, pessoal, que isso é uma coisa que não é só do treinamento de vocês, isso é uma coisa para qualquer aula prática de vocês, para a vida profissional, vocês vão levar isso para sempre, né? Falando especificamente dos treinamentos, por favor, se comuniquem com a gente. Porque, assim, como a gente já falou, vocês não são obrigados a fazer esse estágio e a coleção não é obrigada a fornecer esse estágio. Então, a gente está oferecendo o estágio porque a gente acha que é muito útil para vocês e a gente acha que, ao mesmo tempo, vocês podem nos ajudar. E vocês estão fazendo estágio porque vocês acham que vocês podem aprender com isso, né? Mas como não é obrigatório para ninguém, não tem por que a gente fazer alguma coisa que não funciona. Não tem por que eu perder 1 hora do meu dia dando uma aula se vocês não querem escutar. Não tem... Então, assim, vamos sempre comunicar. Às vezes a maneira que a gente pensou, por a gente ser técnico, já tá lá na coleção há vários anos, às vezes eu queria te ensinar uma coisa, só que a maneira que eu pensei não é a melhor. Se não estiver funcionando para vocês, por favor, comuniquem com a gente. Se não quiser falar ao vivo, manda um e-mail, manda uma mensagem de WhatsApp, ou se vocês tiverem receio, se reúnam todos vocês e vejam como é melhor a comunicação, ou fale com os monitores, que esse ano a gente tem os monitores. Então, para a gente ter eficiência em todas as atividades que a gente programou para os estágios de vocês, é bastante importante essa comunicação entre a gente, né? Ano passado, esse é o 3º ano do estágio, mas, assim, o primeiro ano foi bem, assim, na tentativa e erro, a gente não sabia direito o que ensinar, o que o pessoal queria aprender. O 2º ano a gente conseguiu planejar um pouco mais e se organizar, que foi ano passado. E aí, no fim, a gente conseguiu até levar os alunos para campo, assim, que não é uma atividade de coleção, mas quem trabalha com coleção, é muito importante saber o que acontece no campo, né? E ir para campo, para quem está na graduação, principalmente para quem faz licenciatura, não é uma atividade que acontece muito. Só que a gente só conseguiu ir para campo porque os nossos estagiários, eles se comunicavam muito com a gente. Eles falavam que, nossa, seria legal isso, ou a gente tem essa época do ano que tem uma janela. Quando a gente começou com a ideia de ir para campo, a gente ficava perguntando toda hora para vocês, vocês gostariam de fazer isso? E eles, não, desse jeito não funciona muito bem, e se fosse desse jeito? Então, assim, nós 4 somos os tutores, a gente é bem aberto, assim, para receber as sugestões de vocês. E tem os monitores também que já passaram por essa experiência e podem ajudar vocês com em que momento do estágio eles aprenderam mais e tudo mais. Então, vamos aumentar essa conversa. Claro que enquanto está tudo online é um pouco difícil, mas vamos conversando, que eu acho que todo mundo pode se beneficiar com isso. O que eu ia falar mais? Acabei de lembrar uma coisa e esqueci. Enfim, acho que era isso. Tá. Aquilo que eu falei de derrubar um vidro, né? E, gente, em pesquisa, os dados são seus deuses. Não tem coisa mais importante que dados. Então,
a gente nunca pode estimar dado. No formulário da seleção tinha aquela pergunta da asa do morcego, né? Quem ganhou nota maior foi a pessoa que deu a entender que ela não ia tentar adivinhar a medida do morcego. Você não pode tentar adivinhar, você tem que ir atrás do dado real. Então, em pesquisa, jamais pode ir na coleção, jamais estimar dados ou tomar decisão de forma insegura. Não tenho medo da gente. A gente só é um pouquinho mais velho. A gente só não sabe usar a internet direito, igual vocês. A gente só acha esquisito vocês não aparecerem nas aulas online. Mas a gente é do bem, tá? Se comuniquem. E para hoje era basicamente isso que eu tinha para falar. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu tirar aqui da apresentação. Raíssa, Rulien, vocês querem falar alguma coisa? Ah, eu lembrei que eu queria falar antes. Eu não sei a impressão dos estagiários do ano passado, mas para mim, o momento que eu mais aprendi, que eu achava que a gente passava mais conteúdo para os estagiários, era durante as atividades práticas, mais na conversa. Por exemplo, eu tenho uma atividade prática que eu tenho que etiquetar, eu tenho que tombar anfíbios, que é basicamente amarrar etiqueta no pé do sapinho. A atividade é essa, mas enquanto isso, os alunos estavam aí, eles estavam pegando na espécie, ele estava olhando que uma espécie diferente da outra, e aí ele pergunta, por que pergunta, ele está lá mexendo com o neto, por que a boca desse peixe é virada para cima e a boca desse peixe é virada para baixo? Então, é nessas conversas durante a atividade prática que muita informação é passada para vocês. Então, vamos comunicar. Netinho, você apareceu aí, você quer falar alguma coisa? Você tá mudo, não tá não? Tô sem microfone, Neto. Só aparecer mesmo, pra gente aparecer e as pessoas aparecerem também. Muito bem. Gente, isso de ter medo dos técnicos é real, tá? Eu já derrubei muita coisa. Já quebrei peça de invertebrados. Mas acidentes acontecem. Não deveria, né? Mas acontece. A gente tenta ao máximo não danificar alguma coisa, mas tem hora que não dá. Deixando claro que são acidentes, né? Não foi descuidado. É diferente. O Thomas falou que estava no chat aí também. Você quer falar alguma coisa, Thomas? Ou você só falou aqui? Ah, tá. Você tá sem câmera e áudio. PC da Facu. Olá a todos. Beleza. E você, gente? Ó, a Dari chegou. Ela não estava na hora que eu falei para ela interromper a qualquer momento, que você deve ter bastante experiência em prática de laboratório também. Se você quiser acrescentar qualquer coisa, por favor, fique à vontade. Então, Liliane, uma coisa que você comentou em algum momento sobre a questão do regulamento, aquelas coisas das normas de laboratório, né? Acho que é bem interessante também a gente frisar que elas estão ali sempre em cima da bancada, gente, sabe? Para todo mundo ver. Uma coisa que a gente faz aqui no FUPAN, na Go, botou o pé para dentro do lab, a gente faz com que cada pessoa leia aquele manualzinho, regra, aquelas boas práticas. Para quê? Para não ocorrerem acidentes, né? E para a gente ter cuidado também com o material que a gente tem lá dentro, que, como vocês viram ali pela fala da Liliana, tem coisa ali que pode não ter muito valor econômico, mas, gente, que dá muito trabalho até a gente obter aquilo lá também, né? Então, isso eu acho bacana, Liliana, foi bem, bem legal, né? Aí você também comentou quanto à questão da estrutura dos laboratórios, EPIs, aquele mapa de risco também interessante, né? No nosso caso, ele é um pouquinho diferente, né? A gente tem algumas certas carências ali, mas a gente também tenta se adaptar. Mas acho que é mais isso, aquela questão do frisar.
Uma vez eu fiz um curso, como é que chama aquela moça lá da segurança do trabalho? Nem lembro mais. Aline? Isso, ela disse uma vez uma coisa bem legal, uma frase, não sei se a frase é dela, mas ela disse assim, acidentes, eles não existem. Quando acontece, é porque a gente não teve o cuidado, né? A gente não soube como trabalhar, como fazer, e aí acabou causando. Mas, assim, acidente, ao acaso, sem querer, não existe. Então, isso é uma coisa, assim, que eu sempre tento lembrar, e a gente fala sempre no laboratório com os meninos. É a nossa falta, às vezes, de preparo que faz com que possa ocorrer uma coisa dessa, né? É isso. Legal, Dali, obrigada por compartilhar. É isso mesmo. Cada laboratório vai ter a sua particularidade, né? Ali no CEPAM, provavelmente, talvez vocês não tenham as mesmas divisões de laboratório que tem aqui, então é bem importante, por exemplo, vocês quando forem para as aulas práticas, vocês vão estar em outro laboratório, então cada laboratório tem a sua particularidade, e enquanto você estiver fazendo atividades naquele local, você tem que seguir aquelas normas, porque elas existem para evitar os acidentes, né? Isso. Ó, o Evandro falou de tomada, desligar sempre tomada. Ótimo. Ainda mais lá na Zou. Você quer falar alguma coisa, Raíssa? Você está fazendo assim? Ainda mais lá na Zou, que tem alguns laboratórios mais antigos, assim, alguns problemas. Hoje não mais, né? Porque eles reformaram alguns problemas elétricos, tem que sempre ter esse cuidado mesmo. Mas isso é coisa que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? No começo, por isso que a gente fica chato. No começo a gente fica repetindo umas coisas para vocês, mas é para chegar a ponto daquilo ser automático. A Nathalie perguntou se ela pode levar material para o laboratório, caderno, caneta, essas coisas. Eu não sei exatamente em que momento você queria levar isso, Nathalie, mas assim, como tem muita gente nos laboratórios, você não pode deixar aquilo lá de um dia para o outro. Agora que a coleção mudou de prédio, a gente está conseguindo organizar um espaço um pouco maior e vai ter a salinha de estudos, onde os nossos estagiários, quando quiserem, podem estudar lá, no intervalo de aula e tudo mais. Por enquanto, a gente não tem esse espaço. Então, o ideal é não acumular coisa que não é de pesquisa no laboratório, porque tem muita gente fazendo pesquisa lá e precisando daquele espaço. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas basicamente isso. Sua gata tá aí, meus 2 cachorrinhos estão bem aqui no meu pé também, eles estão enjoados de ficar aqui no quarto. Então é isso, gente. Alguma pergunta a mais? Lilian, outra coisa que eu lembrei agora, na verdade, os meninos aqui me lembraram. Não é interessante se trabalhar sozinho no laboratório, né? A gente já sabe, sempre vai ter um técnico e tal, mas ainda assim, sabe? Alguém estava comentando aqui que alguma coisa quase despencou na cabeça. Eu falei, meu pai, até eu acho que eu nem sabia dessa. Então, assim, às vezes, quando você quer trabalhar e trabalhar até tarde, você tem que terminar. Foi todo mundo embora, ficou você sozinho. Não pode, de jeito nenhum. Né? Isso aí é extremamente importante. A gente nunca pode trabalhar sozinho. É verdade, bem lembrado, cara. A gente vai dar essa liberdade para eles quando eles estiverem já conhecendo as atividades da coleção e souberem as demandas, a gente dá um pouco mais de liberdade para eles para vir em mais horários que eles quiserem, mas assim, sempre tem alguém na sala do lado, sempre tem alguém de olho mesmo, bem lembrado. Certinho, galera? Vamos Certo. encerrar? Valeu, Rolinho, você nunca me deixa, né? Muito bem, muito obrigada. Jamais. Vamos encerrar aqui. Eu acho que a próxima aula vai ser a do Neto, né? Ou da Andressa. Não, a Andressa acho que tá de férias. Acho que é a do Neto. É a sua, Netinho? Acho que é. Ele vai falar, vai dar uma introdução sobre as nossas coleções de vertebrados. Mesma hora, na quarta-feira, 2 horas, todo mundo pode? Netinho Sim, pode? muito bom. Fechou, galera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dali, muito obrigado, Dindon, e o pessoal também, o resto do pessoal do CEPAN, vocês estão sempre ajudando muito aqui, muito legal vocês poderem participar. Vamos ver se a gente consegue estender isso para as práticas futuramente, vamos ver. Ô, Lili, Pode falar. eu falei que a Natiane, ela teve que ir no Detran por causa de um negócio com a carta dela, motorista. Não, mas essa não foi a Manami? Não, é a Natiane. Eita, então eu que vi errado. Essa moça do Detran, ela me avisou. Olha Ah, aí, é a gente, Natiane. as pessoas erram, assim, é só falar e pronto, é normal. Tudo bem. Então tá bom, galera. Até semana que vem. Obrigadão, viu? Qualquer coisa, perguntem no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, usem aquilo para comunicação. Então não fica mandando bom dia e nem coisa política, tá? Tchau. Tá. Beijo. Beijo.